Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender na prática sobre como funciona a estabilidade após o retorno das férias, se há embasamento legal sobre isso e como proceder no dia a dia caso você se depare com essa situação. Eu vou te mostrar o porquê é tão importante você descomplicar a estabilidade de férias e como você pode ajudar a empresa a evitar indenizações e multas indevidas e até evitar um processo trabalhista por conta de um simples detalhe. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? A estabilidade é um direito trabalhista que tem como objetivo proteger o empregado em algumas situações durante o contrato de trabalho. Ela vai acontecer quando tiver uma licença maternidade, né, estabilidade da gestante, quando tem CIPA, quando tem acidente de trabalho. Então são alguns exemplos do que vai ter. Uma dúvida muito comum é se essa estabilidade, se existe estabilidade quando a gente retorna de férias ou no período que está de férias. E hoje aqui a gente vai descomplicar de uma vez por todas esse assunto. Há uma diferença muito grande entre estabilidade nas férias e estabilidade após o retorno das férias. E a dúvida mais comum é se consta isso em algum lugar da legislação, né, que trata sobre férias, se a gente pode se embasar e aplicar isso no dia a dia. A estabilidade nas férias é aquela que o empregado possui quando ele está tirando ali os dias de férias. Então, durante as férias dele, ele não pode ser demitido. Porém, se ele quiser pedir demissão, a legislação ela não impede, não tem nada na legislação que impeça, tá? Agora, se ele vai cumprir o aviso prévio, ele precisa estar com o contrato ativo, né? Quando a gente está de férias, o contrato fica suspenso. Então, ele precisa esperar acabar as férias para aí começar a cumprir o aviso prévio. Agora, se ele já quer sair imediatamente, não tem o que fazer, a empresa tem que aceitar o pedido de demissão. Agora, estabilidade após as férias, que é quando ele retorna, que é o X da questão que a gente precisa se atentar. A legislação não prevê nada sobre isso, ou seja, o empregado retornou de férias, se a empresa quiser demitir ele no dia seguinte, ela pode fazer isso, porque não existe um embasamento legal sobre essa situação. Mas, se isso tiver em alguma cláusula coletiva, na CCT, na convenção coletiva, nesse caso, a empresa é obrigada a acatar. Por que o DP, né, um profissional de DP, precisa saber esse assunto na prática, precisa descomplicar? Porque se acontecer uma situação, por exemplo, que na sua empresa a convenção coletiva determina que tem estabilidade após as férias e o empregado é demitido, ele tem direito a uma indenização de todo o período que ele teria estabilidade. Eu já vi convenções coletivas que era 30 dias após o retorno. Então, existe uma prática comum em algumas empresas que é dar as férias para o empregado e depois fazer a demissão. Essas convenções, elas vêm com o objetivo de minimizar isso. Então, pelo menos 30 dias após o retorno da pessoa ao trabalho, após as férias, ela tem essa estabilidade. Já vi várias convenções com essa previsão, mas a lei específica em si não tem. E aí o DP precisa estar antenado a isso para evitar que a empresa pague essa indenização indevida por um simples descuido. Às vezes eu tenho na cabeça assim, não tem nada na lei, mas eu esqueço de ir lá e ver a convenção coletiva. Aí imagina comigo aqui a seguinte situação. O empregado foi demitido no retorno das férias. Só que a convenção coletiva dizia que não podia, né? Que ele tinha 30 dias. Aí, na convenção diz também que tem que homologar no sindicato. Você entrou nova na empresa, mas não tinha se atentado a primeira coisa ver a convenção, se inteirar por dentro ali dos direitos e deveres daqueles empregados que representam, né? Que estão representados por aquela categoria. E aí, você vai lá no sindicato, homologa essa rescisão, né? Ele assina e o homologador lá verifica que a pessoa tinha retornado das férias. Quando você leva um relatório analítico, geralmente no sistema sai lá qual é o período de férias e também lá na ficha de anotações da carteira sai, né, quando ele teve ali os afastamentos. E aí você verifica, né, ele verifica lá na hora que esse empregado não poderia ter sido demitido. O que vai acontecer? Você vai passar vergonha
porque isso é uma coisa básica, né? Você consultar a convenção coletiva. Vai ter uma ressalva na rescisão e possivelmente, né, se o empregado quiser entrar com uma ação, algo do tipo, ele vai cobrar isso e muito mais, porque quando acontece uma ação trabalhista, dificilmente o advogado vai pedir só aquela situação específica, né? Sempre encontram mais alguma coisa para cobrar. O chefe pode questionar, né? O dono da empresa, né? Geralmente os donos da empresa, eles não se ligam de todas as situações que podem acontecer, né? Até pode ser que em determinado momento o dono da empresa fazia aquilo, que é muito comum quando a empresa está começando. Mas depois, conforme vai crescendo, ele vai contratando as pessoas para resolver os problemas. E aí, você vai ter que chegar e dizer, tivemos um problema porque não me atentei àquele detalhe. Como é que você vai se sentir, né, ao ver que você cometeu esse erro por simplesmente não conhecer esse detalhe, né? Não ter consultado a convenção coletiva. Então, foi uma situação hipotética que a gente criou aqui, mas ela pode ser real, tá? Quando a gente não domina, né, a legislação que traz embasamento de férias, não só isso, mas como cálculo, o processo em si, o que você tem que se atentar. E também quando você faz com medo, né, com insegurança. A chance de dar um erro é muito maior, por isso que a gente tem que estar segura ali do que está fazendo e com o embasamento legal você garante essa segurança ali na execução desse processo. Agora imagina outro cenário aqui, você conhecendo essa informação. A partir desse vídeo aqui agora, você não tem mais desculpa, né? Se você está assistindo ele, você vai aprender. Então imagina que você vai se deparar com essa situação aí no seu dia a dia. Você já vai saber que o primeiro passo é você verificar se tem algo na convenção coletiva. E aí você já consegue orientar o seu empregador, você consegue já dizer antes do negócio acontecer, nossa convenção, ela determina estabilidade após as férias, não podemos demitir. Se a gente fizer isso, corre o risco, né, de ter que indenizar, corre o risco de uma ação trabalhista. Então, eu oriento que não faça. Você vai ter voz, você vai ter segurança para poder argumentar que o melhor naquele caso é não fazer. Geralmente a empresa vai esperar, né? Como são 30 dias, a empresa geralmente costuma esperar para fazer esse desligamento. Mas é uma decisão do empregador, não do DP, tá? Só que o que eu quero que você entenda é a importância de você ter essa segurança, esse conhecimento para poder orientar ele da melhor forma. Uma coisa é você fazer errado porque você não sabe, né? Não tem o conhecimento. Outra coisa é porque você passou o conhecimento, passou a orientação e quem tomou a decisão decidiu ir pelo caminho errado. Então, você fica muito mais insegura quando você comete um erro por falta de conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento simples, que a partir de agora você não vai mais se questionar. Já sabe que na lei não traz nada sobre estabilidade de férias, mas pode ter em convenção coletiva ou até também em acordo coletivo. Onde eu vejo que as pessoas mais erram nessa situação é justamente nesse pequeno detalhe, não saber que a legislação, né, que a lei não traz nada. Não se atentar, né, só confiar nisso, que a lei não traz nada, então não se atentar de consultar na convenção coletiva e pior, achar que o sistema vai trazer essa informação sozinho. Pelo contrário, o sistema ele é parametrizável, então ele só vai trazer uma informação se você ir lá informar. Geralmente essa informação sobre estabilidade de férias é cadastrada no cadastro do sindicato dentro do sistema. E aí você coloca lá, né, tem estabilidade de 30 dias após o retorno das férias. Quando isso está cadastrado corretamente, você, ao calcular uma rescisão, vai aparecer essa informação ali, um alerta do sistema. Só que o que acontece? Se essa informação não estiver cadastrada no sistema e você não se atentar a olhar a convenção coletiva, você pode deixar isso passar despercebido. Então não dá para confiar cegamente que o sistema vai trazer tudo. Ele vai te trazer se tiver lá parametrizado. E outra, isso não garante que você não vai fazer algo errado, porque se você não fizer, por exemplo, uma prévia dessa rescisão ou não consultar esse cadastro do sindicato, você só vai perceber isso no momento que você calcular a rescisão. Então pensa, vai ter cometido de qualquer forma o erro porque o empregado já vai ter sido desligado. Então olha só como é importante a gente ter esse conhecimento para não ficar dependendo, né, do sistema e correr o risco de fazer algo que poderia ter sido evitado
por um simples detalhe que passou despercebido. Esses dias eu estava fazendo uma revisão de sindicatos para um cliente, e aí o que eu estava fazendo? Tinha vários sindicatos, eu estava baixando lá as convenções coletivas, salvando e destacando os principais pontos. Em uma das convenções coletivas, trazia essa cláusula de férias. Eu lembro que eu compartilhei até no meus stories lá do Instagram. Então, é um detalhe que a gente precisa se atentar, sim, porque vai ter. Era 47 sindicatos que eu estava revisando, mas em um apenas, né, um sindicato apenas trouxe aquela informação. Então, olha só, é raro, mas pode acontecer. Aí eu vou te dar alguns exemplos, algumas orientações de como você pode evitar que essa situação aconteça. A primeira delas é justamente conhecer a legislação. Agora você já sabe que na lei não diz nada, mas pode ter na convenção. Então, quando você for trabalhar numa empresa, você está muito tempo na mesma empresa, mas nunca parou para analisar a convenção coletiva, né? Talvez você não faça a rescisão hoje, mas é importante você conhecer. Então, a primeira coisa que você vai fazer depois que acabar esse vídeo aqui, no primeiro momento que você tiver no seu trabalho, é olhar a convenção coletiva lá que representa a empresa que você trabalha. Se você não trabalha ainda no DP, mas quer trabalhar, quando você conseguir a vaga, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar qual é o sindicato que representa a nossa empresa. Posso dar uma olhada na convenção coletiva? E aí começa a olhar. Lá vai ter cláusula sobre atestados, lá vai ter questão de aviso prévio, geralmente vai ter a database, vai ter informação do piso salarial, de qual é a abrangência, né? Quais cidades, qual estado que abrange aquela convenção. E aí essas informações vão constar lá. E pode ser que tenha essa informação de estabilidade de férias também. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Ao entrar numa empresa, ao mudar, né, de função, se você está na empresa mesmo, mas nunca parou para analisar, vá analisar a convenção coletiva. Para lá, tira uma meia horinha para ler, né? Não precisa ficar lá batendo cabeça o tempo inteiro, não, mas é importante você ler, porque aí você vai lembrar, vou dar uma olhada na convenção se tem alguma informação, não só sobre o assunto de estabilidade de férias, mas sobre todos os outros. Database é uma coisa também importantíssima você saber. Por quê? Porque isso influencia diretamente ali na rescisão também. Isso é um tema para um outro vídeo, mas estou trazendo aqui para te mostrar que pode também influenciar. Então, o primeiro passo é esse. Entrou, né, tá numa empresa ou vai entrar numa empresa, conhecer a convenção coletiva. Depois que você conheceu, você pode organizar essas informações. Eu costumo fazer isso em planilha. Você pode organizar, né, as convenções coletivas, colocar os pontos principais lá na planilha, né, qual é o CNPJ, qual é o sindicato, qual é o contato, qual é o e-mail. Lá no Bússola e também no DP Descomplicado, eu disponibilizo para as minhas alunas essas planilhas, esses modelos de se organizar, para você não se perder. Principalmente se você trabalha numa empresa com mais de um sindicato. É muito fácil de se perder, né? Então a gente precisa ter esse controle. E lá você pode colocar as informações principais, por exemplo, a database, se tem estabilidade de férias, se tem estabilidade de licença maternidade, ali do retorno, algo diferente do que prevê a lei. Então, tudo isso você pode colocar lá, tá? Só que essa planilha você vai ter que manter a disciplina de manter ela sempre atualizada. Então, sempre tem que estar atualizada. Saiu uma novidade, atualiza lá. Outra maneira é você criar checklists sempre, né? Vai fazer uma rescisão, vai fazer... Antes de ver se pode demitir, é criar essa rotina de sempre consultar se possui algo que você precisa se atentar. Alguma estabilidade, alguma particularidade da empresa em si, tá? Mas é criar esse hábito de consultas. E isso é importante ter no checklist. Né? No checklist da rescisão, por exemplo. Isso vai impactar na rescisão. Aí você coloca lá, consultar se tem estabilidade de férias, consultar se tem algum outro lançamento, consultar se tem algum impedimento que poderia acontecer ali para impedir essa rescisão e tudo mais. Outra situação é você olhar, né, consultou a convenção coletiva, vai lá no cadastro, no sistema e tenta identificar onde é que está essa informação. Está cadastrado corretamente? Faz uma limpa lá no sistema, faz uma revisão. Imagina comigo aqui que você entrou na empresa nova, vai calcular uma rescisão e no momento que você calcula, ele traz a mensagem, empregado com estabilidade de férias. Se você não faz nem ideia do que isso significa, você vai ficar perdida, certo? Vai se atrapalhar. Então, a partir de agora, nunca mais você vai ter essa dúvida. Não é para ter mais essa dúvida, é para chegar lá
revisar a convenção, olhar se está cadastrado no sistema. Se não tiver cadastrado, questiona por que não está cadastrado se na CCT diz que é para ter. E aí é um problema, deveria estar cadastrado lá, senão sempre você vai ter que ficar consultando isso manualmente e a chance de dar um erro é muito maior. Confira a CCT, confira se o cadastro do sistema está correto para trazer essa informação para você. A estabilidade é uma das situações que mais gera dúvida aí no DP, porque a lei diz que a estabilidade se trata de emprego, tá? Então, às vezes, nem sempre... por exemplo, a empresa decidiu demitir, mesmo que tinha estabilidade nas férias, se isso for para um juiz, ele poderia entender que não é pela indenização, era pelo emprego em si. Já vi casos que as pessoas tiveram que ser reintegradas porque a estabilidade é de emprego e não de salário, que são coisas diferentes. Então você tem que se atentar, porque isso pode prejudicar ambos os lados, né? Não só o empregado, também não só a empresa. O empregado por toda a situação dele e a empresa porque isso pode virar uma ação trabalhista e ela se incomodar muito mais do que ter seguido ali a legislação. Há quem diga que o DP só aperta um botão, né? Mas a gente pode observar, através de situações como essa, que o DP vai muito além e a gente precisa estar segura e descomplicar a legislação para poder fazer um trabalho consultivo com eficiência. Não cabe ao DP decidir nada, mas a gente precisa ter o conhecimento para alertar o que seria o certo. A decisão é do empregador, então se você orientou com base, legal, com embasamento, e ele decidiu ir para outro caminho, ele vai precisar estar ciente das possíveis consequências. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, me ajuda e curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdo gratuito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, recomendo que você assista aí o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Um beijo então e até o próximo!